Samir Abuana. Para o mundo todo, lá vai Samir Abuana fazer mais um programa. Café com Samir. Fácil você ver, fácil você acompanhar. Todo dia muda às 7h30 da manhã, tem um programa novo. E esse de hoje, a hora que você vê, vai até 7h30 da manhã do dia seguinte. Eu estou recebendo hoje, eu sempre o encontro do Face, Sandro de Jucá. Prazer, Samir. Como é que eu te digo? Saravá? Como é que eu faço? Eu sou babalorixá também, Samir. Você é babalorixá. Então, e sou juremeiro também. Então, Juremeiro, você é de Jurema. Eu sou de Jurema. E eu escrevo na revista Jurema. Vai até sair o adicional agora, dia 19. E a gente vai estar participando aí posteriormente, trazendo Luciano informação Araújo. sobre a Jurema Sagrada nessa revista. Luciano Araújo é a diretora. Muito bem. Jurema, quem foi Jurema? Samir, existe muitas vezes uma falta de compreensão, até histórica, da palavra Jurema. A religião Jurema Sagrada, que ela é oriunda da pagelança, veio das tribos, das aldeias. Pagelança é a preparação de remédios, rituais para que os remédios sejam abençoados pelos santos e possam curar as pessoas, né? Pois é, abençoado pelos nossos ancestrais indígenas. E essa religião, ela se urbanizou. Se urbanizando por conta da condição da época, da pressão política, da pressão do sistema da época, ela sincretizou-se. Ela misturou, teve uma feição católica. Uma feição cristã. Iemanjá, por exemplo, é Nossa Senhora da Conceição. Essa parte aí já é da cosmovisão africana. Africana. Não é da Jurema. Mas é também uma... É uma ramificação, né? Diga-se assim. Porque o culto da Jurema Sagrada, ele não tem a presença dos orixás africanos, né? É um culto à parte, porque a Jurema Sagrada se urbanizou e teve seus cultuadores, seus discípulos de Jurema. Ela veio para as cidades. Para as cidades, aonde as pessoas começaram a adentrar esse conhecimento indígena, que é oriundo de um grupo étnico, dizer, vários grupos tem ligação étnicos, indígena. A origem é raiz, indígena. A essência da Jurema é indígena. Eram índios. São os índios, os donos da terra, né? Donos do Brasil de verdade. E com a presença do negro africano, isso deu uma potência muito grande ao sincretismo. Porque diante da dificuldade de culto, tanto da religião da Jurema Sagrada, a religião dos índios e da religião do africano, foi uma forma estratégica o sincretismo. O sincretismo é essa junção, o que é aqui e o que é aqui, o que é na origem indígena e na origem africana. Então, teve esse suporte que, para o momento, foi algo muito importante, porque deu condição dessa existência, porque a nossa religiosidade, tanto de Jurema como africana, ela permeia-se pela condição oral. Qual é a diferença, Sandro de Jucá, babalorixá, que eu estou entrevistando? O cara diz assim, vou fazer um catimbó para lascar aquele cara. Isso existe? Samir, muitas vezes isso é tido, e é nessa lacuna dessas colocações que prospera o preconceito. É o preconceito. Prospera o preconceito, porque assim eu vou dar um exemplo aqui, uma mãe que está em casa, um pai que está em casa, um filho dele vai fazer, ele é cristão, então o filho vai fazer uma prova num concurso. Aí ele faz uma promessa para Nossa Senhora, ou para Santo Antônio, ou para São Jorge, para que o filho dele passe. Pera lá. Então, essa promessa é para que o filho dele passe na frente de outros. Então, será que a benesse tem que ser restrita só para o filho dele? É como no futebol, o jogador diz assim, graças a Deus, aí ele faz a ponta assim, o nosso time ganhou hoje. Quer dizer que quem está lá no céu só está torcendo para o time só dele. Só está torcendo pelo time dele. Que injustiça é essa? Então, que a palavra catimbó, significa o uso do mestre, do encantado, com o cachimbo, com a fumaça, é a manipulação da fumaça. E Jesus, porque tem tudo um fundo religioso. Sim. Cristão, Sim. Jesus só pregou o amor, o bem, não é verdade? E vendo-se a árvore da Jurema Sagrada, lá em Jerusalém tem
as árvores da Jurema Sagrada, e tem um ponto que nós cantamos na Jurema, que a Jurema é pau sagrado onde Jesus descansou. Então, essa necessidade desse sincretismo, da construção desse sincretismo, foi uma forma muito importante e estratégica para a subsistência dessa religião, que de certa forma foi depreciada, foi humilhada, foi diminuída no seu valor religioso, numa visão que Deus tem uma religião específica, quando nós sabemos que não. Quando eu digo Babalorixá, Sandro de Jucá, eu digo você qual é a sua denominação. Eu sou Babalorixá porque sou sacerdote de culto a orixá. E quando se diz juremeiro, discípulo de Jurema. Pode ser católico também, ao mesmo tempo? Olha, Samir, tem várias Porque pessoas... tem gente que diz, eu sou católico apostólico, eu vou à missa, eu comungo, agora não deixo de ir lá no meu centro. Isso é uma visão muitas vezes distorcida, mas eu acho que... Eu acho que o sincretismo... mas eu acho que a pessoa tem que ter a compreensão, as pessoas que têm que ter a compreensão, que a religiosidade, ela não pode se restringir ao campo da determinada religião dessa ou daquela. O importante é ter amor a Deus, o importante é ter a Mas respeitabilidade o ao mesmo próximo. Deus de vocês, vou dizer assim agora, é o Deus do evangélico, do católico, do espírita, é o mesmo O Deus. mesmo Deus. Quando o índio diz, invoca Tupã, quando o Babalorixá, o africano, ele invoca o Olodumare, ele está invocando a Deus, assim como o evangélico fala em Jeová. É uma questão de compreensão. Então, no que prospera o preconceito é a omissão do conhecimento. A pessoa que tem conhecimento do que são as religiões e as formas de religião, ela vai entender que ela não pode ter preconceito, ela não pode atirar uma pedra numa criança, porque aquela criança segue uma denominação que não é a dela. Uma vez eu vinha no carro, eu trabalhava na Rádio Olinda, e Dom Helder ia lá gravar uma visão sobre a cidade, era uma crônica dele, o título é esse. E às vezes ele dispensava o motorista com o carro para voltar comigo, batendo papo. Então eu tive esse privilégio. Por umas 15 vezes eu conduzi Dom Helder da rádio até os Manguinhos. Que Manguinhos? Até ali onde ele morava, no Derby. E a gente vinha batendo muito papo. E eu uma vez perguntei, Dom Helder, e esses sincretismos, Aí fiz uma geral, né? Ele disse, tudo é de Deus, né? Samir, tudo prega o bem. Eu digo, mas não tem cara de eu vou fazer o catiboca para vocês. Nada, isso é um engano. Deus não ajuda ninguém a fazer o mal. Pois é. É o que você acabou de dizer. A grande dificuldade das pessoas é não compreender as coisas e rotular essas coisas de uma forma depreciativa. Como se o Deus que eu tenho fé, o Deus que eu professo... Ele vai lhe ajudar e prejudicar o outro. Vai me ajudar e vai prejudicar o outro. E nós, Samir, esse programa hoje está sendo um momento muito importante para todo o povo do Brasil. Para você esclarecer. Porque o que a gente necessita é que as pessoas tenham mais conhecimento, que as pessoas e valorizem o nosso pertencimento. Nós somos oriundos dos índios, dos negros africanos. Agora, esses movimentos, vamos chamar movimentos ou cultos? Esses cultos estão diminuindo? Olha, Samir, infelizmente o que prospera, está prosperando no nosso Brasil, é uma visão que estão confundindo religiosidade com outra coisa. Hoje a tendência que mais cresce no Brasil é a dos evangélicos. Sim, e infelizmente está se usando essa pertença religiosa de uma forma que não é para unir. Porque a palavra divina, a palavra de Deus vem para unir. Então o que acontece? Nós vemos exemplo no Brasil inteiro onde crianças são atacadas, apedradas, onde imagens de santos, até católicos, como do Padre Cícero, aqui na entrada aqui no R7, em outros lugares aqui, quebraram, tocaram fogo. Como é que eu posso dizer que eu amo, que eu professo uma fé, se eu não dou continuidade? Amar é teu próximo. Aquele pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora, né? Uma falta de respeito, uma falta de respeito. Cadê a palavra cristã? Amar é teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Mas foi o ensinamento básico de Jesus. Então, se a pessoa se diz seguidor de Cristo, seguidor de Jesus, e ela
tem uma atitude de desrespeitar as pessoas por terem uma orientação sexual diferente, por desrespeitarem as pessoas por terem uma cor diferente, ela está notoriamente a parte do que ela diz professar. Agora, quando o cara diz que é xangozeiro, qual é a diferença, por exemplo, de Jucá, de Sandro de Jucá? Xangozeiro porque o orixá Xangô é um orixá de muita importância dentro do culto na Goiabá de Pernambuco. Outro dia eu vi um pastor dizer, a mulher disse, eu frequentei muito tempo o terreiro e piorei, aí disse, tá vendo? Xangozeiro safado. Ah, o pastor dizer isso. É da mesma forma que alguém pode ter, a gente vê aí informações de pessoas que vão para certo segmento evangélico e saem de lá totalmente roubados, na sua dignidade principalmente. Né? Sabe, xangozeiro é um termo que muita gente usava. É pejorativo. Não é pejorativo. Por que isso? Isso é o Xangô. Porque é o orixá Xangô que vem eu do tive muito sítio de tempo no meu Paiadão. programa de rádio, Pai João. Pai João, saudosa memória. Foi uma repercussão tão grande que no Rio de Janeiro a Rádio Globo botou Jair de algum para fazer o trabalho igual. E Pai João, ele sempre falava em Deus, falava em Jesus. Ele só pregou bem. Sim. Só pregou bem. Inclusive eu tive a honra de ainda na saudosa Rádio Tamandaré. Também ir levei com pra lá. ele para participar dos programas Ele tinha lá em Jordão Baixo. Baixo, era. Na terreno, rua né? Rubinéia. Rubiné, Tenda dos Orixás. Tenda dos Orixás. Então, quando esse programa se dá importância, Samir, para combater isso, combater o preconceito, o racismo, a forma, inclusive o racismo institucionalizado. O amor não tem religião, né? Pois é, e principalmente quando a gente vê o Estado brasileiro hoje ser cooptado por um segmento religioso em detrimento de demais, aonde a gente compreende que está na lei que o Estado é laico. O Estado é laico. O Estado laico, quer dizer, não tem religião oficial. Então, muitas pessoas estão Mas, no entanto, os feriados, os dias santificados, são todos obedientes à Igreja Católica. A Igreja Católica que tem que ter essa respeitabilidade, não só com a Igreja Católica ou com o cristianismo, mas com todos. Eu quero um respeito equânime, respeito à Igreja Evangélica, respeito ao terreiro, respeito a qualquer denominação religiosa. O que a gente tem que compartilhar sempre é isso, o respeito. Sandro, onde é que você trabalha, onde é que as pessoas podem encontrá-lo? Samir, nós temos, eu não gosto nem muito de estar divulgando, quem me acompanha em redes sociais Mas sabe muita disso. gente vai me pedir, vai me perguntar, eu vou logo dizer agora com você. Eu não gosto de usar esses momentos como algo de autopromoção. E nem você veio aqui para isso. Certo. Tá liberado dessa recomendação. Diga Nosso terreiro fica lá na Rua Rio Acima, 317, Vila do César Ibura. Peraí, Rua Rio Acima. 317 da Vila do César Ibura. Rua Rio Acima, 317. Bairro do Ibura, Vila Bairro do do César. Ibura, Vila do César. E a gente tem essa felicidade, eu tive a felicidade de nascer no meio de pessoas de baluartes, como o pai João, como meu pai Brivaldo, que era meu babalorixá. Pai Edu foi meu amigo. Pai Edu, grande amigo nosso lá em também. Olinda, Inclusive hoje nós temos ainda forte ligação com o terreiro, com Juliana, que foi uma filha que está cuidando da casa. Eduim, filho dele, que tocou muito com Alceu. Edu chamava-se Eduim. Eduim. O pai Edu. Então, essa vivência que nós tivemos, eu fui preparado pelo meu babalorixá Brivaldo de Xangô, de lá do bairro do Jordão, minha mãe Eunice de Oxum, e hoje, depois do falecimento do meu pai Brivaldo, estou aos cuidados de José Guaraci Felipe da Costa, que é oriundo da família que constituiu o sítio de Paiadão. Rua Rio Acima. 317. No Vila do César. Vila do César, no Ibura. Quero lhe agradecer, Sandro. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou dizer como eu sei dizer. Jesus lhe proteja, Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe guarde. Axé. Olorum Belauá. Que Deus abençoe a todos nós. E ele respondeu a maneira dele. Que Tupã e Mãe Tamanho nos abençoe. Obrigado. Bom programa, não foi? Gostou? 7h30 da manhã muda. Aí você vai ter um outro programa. Muito obrigado. Onde você estiver me vendo, uma ternurinha. E é pau Guiné.